Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: a gente sabe que a fragilidade do Jaguar perante um time de Série A, ela é notória e a gente, como eu falei, não vai precisar ficar repetindo aqui intermináveis vezes. Mas a gente tem que ter apenas o discernimento de saber que nem tudo que a gente viu hoje significa que vai ser aplicado daqui por diante. E aí a gente vai ponderando, mas não dá para anular as boas mas não dá para anular as boas impressões. E aí, eu nem vou me alongar muito, Cássio e Cauê, para que vocês tragam a análise de vocês, mas eu vou só responder o que eu acabei de responder no WhatsApp, inclusive. Tá? Recebi um print, tá? É, de, um, de uma mensagem elogiando paciência, e o print, a mensagem dizia assim para mim: tá muito empolgado, né? Sobre quem escreveu um Twitter elogiando paciência. Eu respondi o seguinte: eu disse, veja, Gustavo Coutinho não teria feito nenhum dos dois gols. O que a gente tem visto de Gustavo Coutinho, ele não teria feito nenhum dos dois gols. Repito, se paciência vai demonstrar essa qualidade contra adversários mais fortes, não temos a resposta. Mas Coutinho, nesse nível, com esse tipo de jogada, não vinha conseguindo mostrar a calma, a visão e a precisão, né? Sobretudo a calma e a qualidade para definir como paciência definiu essa partida. Então, utilizando o camisa 7 como exemplo, utilizando o português como exemplo, como um símbolo até dessa goleada, eu passo para Cássio fazer a sua primeira análise. Os gols de paciência, Cássio, para mim simbolizam essa boa impressão que o Sport deixou contra o Jaguar, esse desenho de um time bem encaixado, com a clareza ofensiva e com precisão, tá? Independentemente, como você já deu o spoiler que escreveu, independentemente das forças que o Jaguar tinha para resistir, Cássio. Fred, boa noite, Cauê, a galera do chat. Primeiramente, só deixar um abraço para dois rubro-negros que lá da CEP que me ajudaram lá. Recebi o livro finalmente, que eu escrevi com o André Galindo, a segunda edição, né? Adriano Rafael e Emerson Thiago, eles são lá do setor de expedição, eles chegaram lá, conheci, enfim, disseram que assistem, deve estar aí, um abraço para vocês aí. E sobre o jogo, Fred, vou até ler rapidamente, para tuitar do jeito que eu fiz, nada demais, mas foi assim. Independentemente do nível do adversário, até porque outros jogadores do clube já tiveram dificuldades, Paciência jogou muito fácil. Domina bem, chuta com as duas, sabe tabelar e ainda tem certa habilidade. Vale aguardar mais algumas atuações, mas a tendência é ajudar em 2025. Essa foi a primeira vez que ele começou como titular, Fred. Ele tinha jogado poucos minutos ali, não sei exatamente precisar quantos minutos, não lembro de cabeça aqui, contra o Ferroviário, entrando no segundo tempo, e contra o Central, Ferroviário do Ceará, né, na Copa do Nordeste, e contra o Central, num gramado que não é um gramado que você vê na Série A, que não vai ver na Série A. O do PV você até vê, aquele gramado PV tem nível da Série A. Mas enfim, e nos minutos finais contra o Central. Nos dois jogos, ele passou em branco e a gente falou, mas pelo menos eu falei assim, disse, eu gostei, tá? Assim, da forma como ele entrou nas duas partidas, do posicionamento da área, da inteligência sobre o jogo coletivo e ter finalizado, bater tanto de perna esquerda quanto de perna direita. Os gols hoje foram de perna direita, mas, por exemplo, a melhor finalização dele lá em Caruaru tinha sido de perna esquerda. E eu disse, eu gostei dele, assim, tem que ver em que momento ele vai começar a titular, havia uma expectativa que fosse nesse jogo, até para ser utilizado nas partidas principais, nesse início de temporada, que o time vai ter o Clássico das Multidões no sábado, pela sexta rodada do Pernambucano, aí na outra, no Arruda, né? E na quarta-feira pega o Fortaleza na Ilha do Retiro, nessa quarta outra, naturalmente, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. E era importante ter um jogador
com um nível de confiança e de entrega melhor. Então cabia mesmo a Pepa começar a utilizá-lo. E esse era um jogo que cabia, sobretudo quando a chuva deu uma trégua. E mesmo sem dar trégua, até dizer, foi o primeiro grande teste da nova drenagem da Ilha do Retiro, tá? Assim, choveu bastante no Recife, assim, choveu um nível considerável. Outros tempos esse campo teria uma poça d'água fácil, assim. A bola, o gramado Ligaram a até... irrigação, Cássio. Ligar a irrigação, eu acho que foi pra Foi mostrar que tava confiante. só Viu? deboche, foi só deboche. Só Então, deboche, só deboche. porque assim, mesmo que você ou podia ter poça d'água visível, mesmo aquele campo que você está vendo ali todo verdinho, mas a bola travando. E não foi o caso. Nesse caso, realmente, a drenagem não foi a maior chuva da história do Recife, mas foi uma chuva forte e aguentou, e outros tempos não teria suportado. Inclusive, quando acordei, já recebi um bocado de imagem. É bom de vez em quando mudar a pintura da ilha. Que era, o estádio tá lagado, mas você reparava que era a pintura antiga do estádio, sabe? Aquela tipo QR Code. Só nessa, mas não, isso aí é fake e tal. Então, com a bola rolando, foi muito melhor para o esporte, porque o jogo foi muito fácil desde os primeiros minutos. Lobato, até a gente tá falando dos golaços, mas ele participa do primeiro gol, tá? Ele faz um pivô para o chute de Leno Lobato, que acaba ofuscando essa partida de paciência, ofuscou um pouquinho a outra boa partida de Lobato, que eu acho que isso é tão importante, isso é muito importante também. Mas a gente pode falar mais para frente. Lobato abre o placar e depois vem paciência, que você já, Fred, acho que você resumiu assim, a gente vai estender, mas Coutinho, eu acho que ele não teria feito, não teria levado perigo, talvez, nas duas chances que, pelo menos nesse momento de Coutinho, os gols que paciência fez. Ele faria num jogo de primeira divisão, a partir de 29 de março, que começa a caminhada da primeira divisão, será que no nível de um sarrafo técnico muito maior e é um campeonato que vai ter um nível de jogadores melhor dos últimos anos aí, que a gente até vale até análise, mas a gente vai gravar vídeo pro Game Arena sobre isso, porque assim, nunca tantas estrelas ao mesmo tempo voltando pro futebol brasileiro, de tantos clubes com pelo menos uma grande estrela, que há pouco tempo estava no exterior brilhando. Será que ele vai conseguir? Aí por isso que eu tô falando, eu acho que é bom aguardar, mas o centroavante que o Sport tinha, havia quase a certeza que não daria certo. Esse jogador, ele tem um cartaz europeu, não foi um cara com muito regular como titular na Europa, mas passou a carreira toda, tendo 30 anos, passou a carreira toda jogando na Europa, jogando em clubes com bom nome na Europa. Então é óbvio que esse cara tem algo para mostrar. E eu acho que ele mostrou muito cedo. Poderia ter acontecido uma adaptação maior. Dizer, o período de adaptação, o cara entrando. Eu acho que ele repito, eu acho que ele tem entrado já bem contra o Ferroviário e até contra o Central. Nesse jogo de hoje, eu lamentei, na verdade, mas entendi, ele ter saído do intervalo. Porque, assim, o jogo do cara, eu disse, meu irmão, esse cara vai fazer uma carreira de gols hoje aí. O cara tava querendo muito jogar, pô. Muito. Teve até a chance de fazer o hat-trick, né? Porque ele um cruzamento de Plácido, ele cabeceia e o goleiro defende. Presença de área, Fred. Tabelando dentro da área, sem ser afobado. Assim, eu gostei bastante do nível de paciência. Repito, nesse nível que o Sport enfrentou contra o Jaguar, eu já vi 30 atacantes do Sport tendo dificuldade, pô. Então, assim, ao mesmo tempo que você pondera que o adversário era frágil, mas não era o mais frágil desse pernambucano especificamente, tá? Na verdade, o Jaguar começou até surpreendendo no pernambucano. Ele saiu da zona de classificação agora, tinha perdido o Náutico por 3-2, tinha empatado com o Central em Caruaru, enfim, tinha vencido o Retrô. É um time que estava até no G6, na zona de classificação. Saiu agora com essa vitória do Sport, inverteu a situação. Eu não sei se outros caras teriam conseguido fazer isso. Então, assim, eu vou muito. Nessa vez, eu sou um cara. A gente fica aqui, parece até que é combinado, que Fred é positivo e eu sou negativo, como se fosse assim nas avaliações. Mas não, é o jeito que cada um vê futebol e segue o jogo. Mas dessa vez eu tô pelo lado otimista, tá? Eu gostei bastante, assim, eu não vou colocar um asterisco, não. Eu gostei da atuação do cara. E, inclusive, lamentei a saída, mas ao mesmo tempo eu disse, Pepa disse, rendeu, jogou os 45 minutos, imaginando aqui, jogou os 45 minutos, rendeu, guarda agora. Guarda para o clássico já é sábado. E aí você fala, até teria tempo para recuperar para o clássico, mas você tem que pensar que ele tem que jogar o clássico e se recuperar para jogar contra o Fortaleza também. Então, na verdade, é uma recuperação para 2 jogos, é uma recuperação pensando em 2 jogos. Então, 45 minutos estava ok, o jogo estava decidido 3-1, ainda que Kaique França tenha levado um gol que eu não entendi até agora. Mas estava 3-0, leva um gol ali no meio da barra. Nem vi desvio para nada daquilo. Falei assim, mas
Até de Kaique França eu gostei que levou esse gol, Fred, pra você ver. Porque você é melhor levar o gol nesse jogo contra o Jaguar. Assim, do que levar logo um se-ligue nesse jogo do que levar um gol no clássico contra o Fortaleza. Ó, levou um se-ligue, já tomou um sustinho e pronto. Vai pegar ritmo e pega dessa forma mesmo. Então, as alterações do intervalo, obviamente, brecaram o Sport continuou tendo finalizações na partida, tanto é que o Scout vai bater 31-9. Desses 31-9, o número de finalizações certas foi de 15-5. Fora a bola raspando trave. Por exemplo, teve um chute no travessão de Barleta, que não conta como chute certo. Conta como chute na trave. Esse chute, quando se fala a estatística de chute certo, é o chute na zona do gol. Então, aquele chute de Barleta é um chute perigoso, naturalmente, mas não conta para essa estatística. O Sport levou muito perigo nesse jogo, mas na hora que vai mudando as peças e com um time que estava tão encaixadinho no primeiro tempo, as chances foram ficando assim com um pouco mais de dificuldade para sair o gol, até que enfim que saiu o quarto gol de Coutinho e transforma essa vitória em goleada, porque eu acho que o Sport jogou para golear, para ter o carimbo de goleada. Mas acho que foi tudo certinho o planejamento. A execução do primeiro tempo, o time jogou muito bem, as substituições no intervalo e a certeza da titularidade, pô. Assim, Gonzalo Paciência, ele vai ter. Se tivesse, eu até briguei com o Fred, ele disse que eu pipocasse, fala assim, mas eu falo. Se o nome desse cara fosse com Z, eu acho que ele já voltava para a Europa na segunda janela do ano. Assim, se fosse, se não fosse com cedilha, se fosse Gonzalo Paciência, eu acho que ele já voltava para a Europa na segunda janela. Assim, porque a valorização seria diferente. Meu irmão, porque esse cara, assim, ao mesmo tempo que esse cara, se ele mantiver esse nível, ele volta mesmo com o cedilha. Mas se ele for dessa utilidade que se mostrou hoje, e parece ser isso, porque ele foi útil nos 3 jogos que ele participou, vai se mostrar uma ótima contratação para ajudar o Sport 2025. Porque a minha preocupação que eu estava anteriormente, e aí partindo para falar até de alguns jogadores, que era a camisa 9, que inclusive durante a semana, quando o pessoal começou a colocar qual era a escalação diante desse rodízio que o Sport tem, aí alguém colocou lá a escalação e não tinha nem Gustavo Coutinho e nem Paciência. Eu comentei lá dentro dessa postagem de um torcedor do Sport, só na minha ótica, na minha visão, se Paciência aguentar 45 minutos, eu vou com ele. E se ele não tiver 45, vai Coutinho. Porque para mim era fundamental que o Sport saísse hoje com centroavantes. Ganhando centroavantes para os jogos que vão ter. Para o Clássico, que é um jogo mais pesado, por mais que o Santa Cruz tenha diferença técnica, tem esse abismo técnico, mas nos clássicos a gente sabe que, de alguma forma, isso é amenizado, é atenuado. E para o jogo contra o Fortaleza. Então o Sport precisava, porque o Sport ressentiu muito dessa peça nos jogos anteriores. De uma melhor participação dessas figuras nos jogos anteriores em um tempo completo. E precisava que Paciência ao menos jogasse 45 minutos para você pensar que poderia minimamente tê-lo, se não fosse para o Clássico, mas para o jogo contra o Fortaleza. Porque Coutinho está com essa dificuldade desde o ano passado e o próprio Coutinho, mesmo fazendo o gol, mesmo tirando a nhaca, que é importante para, de alguma maneira, ver se ele retoma minimamente essa confiança, mas você vê que a bola continua batendo e fugindo. Continua batendo e fugindo. Em outras oportunidades que ele poderia ter feito mais um gol, ele se equivocou na decisão, ele errou na execução. Mas foi um gol importante para, de alguma maneira, você tê-lo. Porque Paciência provavelmente não vai ter 90 minutos contra o Santa Cruz, por mais que entre titular. Paciência não vai ter 90 minutos, talvez nem 60 minutos contra o Fortaleza. Então vai ser necessário ter essas duas opções. E Pablo, acredito eu, por ter chegado agora, não vai estar à disposição. E nem deveria estar. Não adianta queimar etapas. O que o Sport está fazendo neste momento, com esse revezamento, é muito importante para não se estourar jogadores lá na frente. E nem antecipar lesões desnecessárias nesse início de temporada. E aí, o destaque individual de Paciência, num jogo que a gente
viu hoje, e que você já falou aí, Fred e Cássio também, mas para mim o que dá essa sensação de talvez a gente vá ver mais disso, é que os lances dos gols, além das outras jogadas, mas sobretudo dos gols, foram lances que não foi apenas de conclusão e de objetividade de finalização, que aí um centroavante grosseiro, que aí um Gustavo Coutinho nos seus melhores momentos faria. São lances de inteligência e de uma execução com a claridade que você... Não é todo jogador que faz a tabela no primeiro gol como ele fez, se posiciona à frente, como deve ser feito, facão, recebe, não se enrola com a bola, porque ele meio que perde ali o ângulo, e ele enxerga que talvez o primeiro momento dele ali fosse cruzar, como 90% dos jogadores fosse fazer ali. Mas aí quando ele levanta a cabeça, ele enxerga a volta do goleiro meio que atabalhoada. O goleiro volta talvez sem olhar melhor para trás, e sem enxergar que de alguma maneira a barra ficou espaçada entre ele e a trave. E é ali onde paciência pega, enxerga e toca por cima. No segundo gol, a jogada dele do drible não é algo por acaso. Não é algo que ele faz simplesmente aproveita do aspecto físico do corpo dele e gira em cima do zagueiro e ganha. O que Alex Pitbull poderia ter feito contra o Sport diante de Aju. Pela diferença de tamanho entre um e outro. Não foi. Não foi isso que aconteceu. Ele foi de um recurso técnico no drible para colocar a bola na frente, e a execução dele, do chute, ele não chuta batida seca, que geralmente para o destro ali, na posição que estava, seria um chute alto, com força, ou um chute por baixo, mais para o lado esquerdo do goleiro para a trave. Ele chuta na maior dificuldade que tem para quem vai bater ali, que é o lado oposto da batida de direita. Não é fácil você bater de direita ali e acertar onde ele acertou, numa bochecha da trave ali, na bochecha da rede. Então você enxerga a qualidade técnica individual dele. Agora a gente vai precisar ver como essa qualidade técnica, no nível superior de competição, de adversidade dos adversários, você vai conseguir. Porque ainda requer ver um pouco mais de velocidade dele, de corporal, eu estou dizendo. Será que ele vai ter essa velocidade, força? E não vai ser simplesmente o cara que, quando a bola chega nos pés, ele consegue, de alguma maneira ali, pela sua inteligência, resolver, enxergar uma boa jogada? Então a gente vai precisar ver isso mais à frente. Vai precisar esperar um pouco mais ele ter... Eu acho que a tendência é isso, Cauê. Eu não estou esperando um jogador veloz na Série A. Assim, não é de velocidade, mas talvez tenha um arranque maior. Porque mas aí só talvez com a Série A também seja um pouco... Exato, exatamente. E só o tempo é que a gente vai ver, porque ele está ainda... Se ele já tivesse isso, a gente estaria vendo ele jogando 90 minutos. Então, esse próprio tempo curto que ele está tendo é muito por conta disso, de ainda encaixando, adaptando a explosão Cauê, que ele vai ter. O que eu acho que o maior ganho que ele trouxe para o time, e você já passou por isso também, aí eu vou voltar um pouquinho a fita para o ano passado. Coutinho começa, né, como titular ali, sim, encaixando, mas as entradas de Zé Roberto traziam algo que Coutinho não conseguia entregar, que era um intenso diálogo de Zé Roberto com Lucas Lima, de Zé Roberto com Barleta, de Zé Roberto com Romarinho no começo da temporada, com Titi Ortiz. Só que o cara joga Roberto, em pé, né? Só que Zé Roberto faz esse diálogo, mas não está na área para dar continuidade. A saída de Zé Roberto da área é uma saída que ele não toca e aparece para receber na área. Ele tá na área para cavar pênalti. Ele tá na área para tentar cavar pênalti. Pô. Cássio ainda tá
sublinhando essa característica dele, que é um jogador que realmente cai muito, procura muito a falta. Mas mesmo quando ele não procura a falta, quando ele não cai, ele não tem o instinto de pensar na jogada para que ele mesmo dê continuidade a ela na frente. E o que a gente viu hoje foi um atacante, um centroavante, capaz de entender o que Lucas Lima pode fazer antes de Lucas Lima fazer. Capaz de dialogar com o Gustavo Maia, capaz de dialogar com Lobato. Então a gente viu um quarteto ofensivo, que eu posso até chamar de quinteto, porque Fabrício tá sempre por ali. E também, muitas vezes, Cariús chegando. Cariús chegou muito na área naqueles primeiros 35 minutos. Então, assim, você colocou uma peça capaz de dialogar. Isso. Só que essa peça também tem o instinto de finalizador. Você vê, teve uma jogada que eu acho que Cariús poderia ter finalizado, não finaliza. Lucas Lima não finaliza, a bola sobra ele finaliza. A bola sobe um pouco, sai, mas assim, o cara tá ali pra finalizar. Então ele não vai. Ele tem ambição, o instinto, ambição, ele tem a ambição do gol. a sede do gol, né? A sede do gol. O que Zé Roberto eu acho não tem. O que Zé Exatamente. Roberto muitas vezes tenta achar alguém colocado. Coutinho tem a sede do gol, mas Coutinho não tem a qualidade A do execução, diálogo, o refinamento. o refinamento. E atualmente o que Coutinho perdeu e não tá conseguindo reencontrar do posicionamento, né? Isso. Coutinho tá se atrapalhando em posicionamento, em domínio. Repito, o que Paciência faz no terceiro gol do Sport, segundo gol dele, hoje Coutinho não consegue fazer. Com um toquezinho, tirar a marcação e sair na cara do gol. Coutinho não faria o arremate final, Fred. Coutinho, se a bola sobrasse naquela posição ali para Coutinho, ele teria dificuldade no atual momento dele, que era algo teoricamente fácil para ele em temporadas anteriores a 2024, Sim. acertar a barra. Acontece, logo que ele entra no segundo tempo, logo no começo, tem uma bola que ele recebe, logo no começo. Ele E adianta, ele se não atrapalha. consegue finalizar. E É. é isso que incomoda. Isso tem acontecido com o Coutinho. No primeiro jogo, Cauê, você estava de férias contra o Ferroviário. Cássio fez uma definição que eu estou utilizando o tempo todo, essa definição. Cássio chamou a partida contra o Ferroviário para Coutinho de 39ª rodada da Série B. Hoje foi a 41ª rodada da Série B. Ele não Campeonato consegue longo da sair. porra. Ele não consegue sair daquela má fase que ele entrou. É impressionante. Talvez o gol hoje, e Cássio até ponderou bem, Cássio mandou uma mensagem no WhatsApp. Jogador de futebol é demais, né? O jogo 3-1 morto, ele faz um golzinho de bate e rebate e sai Pois aqui, é. ó. Mas Mas poder às olha vezes é aqui, ó. bom. Sou gigante. O cara saiu ali como se tivesse feito um Uma gol marra contra... da porra. um gol de decisivo. Mas Mas na ok. minha lógica de 9 foi justamente isso também. Ok. Que bom. Que bom. Que E bom. detalhe, O problema é que a sequência dele ele não torcida- conseguiu. A Abraçando. torcida abraçando. Porque o narrador Só que hoje... ele perde gol depois de fazer o gol, tá? Exatamente. O narrador hoje da Rádio Ilha, né? Que eu nem sei ainda se chama Rádio Ilha, mas tá com aquela história de chamar o primeiro nome, né? E a torcida grita o segundo. Então, depois do gol, ele fica Gustavo e a torcida entoa o Coutinho a plenos pulmões, pô. Ou seja, quando o jogo tá 4-1, é mais fácil a torcida ter. Sim. Mas deu o gesto. Ou seja, a torcida entende. A torcida não largou o Coutinho de vez. A torcida poderia ter largado, como largou Castan, como largou Felipe ano passado. Eu segurei a mão do Felipe. Eu mas acho a que torcida tem um largou. motivo pra não ter largado ainda. A tua dizendo não dá pra largar 7 milhões, não. tem que esse Mas cara tem que eu jogar. acho que o que depõe a favor de Coutinho Fosse emprestado, é porque fosse emprestado, não sei o que, tu mas é o largar, tu vai espírito entender. brigador, Cássio. É. O Não, espírito claro, eu tô brigador brincando, dele, veja, eu tô brincando, mas com Sério 10 demais, centavos né? a vera. Dedicado, né? sério demais. Eu tô brincando, mas com 10 centavos a vera. Porque o torcedor do esporte... Com 7 a gente milhões sabe a que o vera, né, torcedor do Cássio? esporte... É, 7 milhões a vera. O torcedor do esporte ama um centroavante caneleiro que faz gol. Ama. Vários que passaram pelo esporte, que era caneleiro e fazia gol, a torcida amava. E o Coutinho é desses. É centroavante caneleiro. Só que deixou de fazer gol. Ele, pra mim, parece que é como se estivesse sempre numa pré-temporada. Que tá sem ritmo de jogo. Que é sempre a bola pulando, escapando.
que é aquele início de temporada que o cara tá sem tempo de bola e continua. Mas vamos ver, porque a posição é muito confiança também, né? É confiança. Vamos ver. E vai precisar para esses jogos fora. Aí Agora, Pablo chegando aí também, né? Pablo chegando, mas Pablo acho que vai demorar mais uns 15 dias, talvez, aí para você começar Veja, a Cauê, rodar. Começar a eu rodar. acho que a gente está vivendo o esporte por capítulos, né? Capítulos Sim. curtos nesse começo de temporada. Os 3 jogos da base, agora os jogos da rodagem, certo? Que foram Ferroviário, Central e Jaguar rodando bastante. Acredito que a gente vai para 2 jogos com uma base titular mais Com a definida, cara, com a cara ainda que mais. rode um ou outro, É, mas eu acho que Santa e Fortaleza vai ser uma base mais definida. E depois do Fortaleza, para mim, inicia o terceiro capítulo, que é os outros jogadores começando a entrar. sim. Atêncio, Carlos Alberto, A turma que Pablo, chegou depois. a turma que chegou depois.